10h36, 10h36 agora. De volta com o BMC Notícias pela BMC Channel. E agora vamos falar com a doutora Bruna, né? Sobre pensão alimentícia. Bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Luciana Caravaca. Tá aí, gente, doutora Bruna. É uma grande honra tê-la aqui justamente na Semana das Mulheres, né? E é importante essa conversa, esse conteúdo que nós vamos, que nós preparamos, né, para a população, porque existe muita dúvida, né, doutora? Quais são as dúvidas básicas ali? Quando a mulher chega no escritório, numa advocacia, o que ela pergunta? Qual é a primeira pergunta em relação a essa questão aí da separação? O procedimento também para receber pensão alimentícia, qual que seria? Bom, a dúvida mais comum, assim, entre as pessoas, inclusive um mito muito grande, né, que venham até o meu escritório me perguntar é 30% dos rendimentos líquidos de pensão alimentícia como se fosse algo fixo a ser fixado como alimentos, né? E isso é um grande mito, né? Não será fixado somente em 30% a pensão alimentícia, porque sempre será analisado pelo trimônio, que são os 3 princípios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Ou seja, a necessidade da criança, qual é a necessidade dela com relação a esses alimentos, né? Da possibilidade também do genitor, genitora, pagar, arcar com essas custas, e da proporcionalidade, que quem pode mais, paga mais, né? Então, assim, essa é uma dúvida muito comum, que todo mundo acha que sempre será fixado e que me perguntam muito, né? Então, essa é basicamente a mais comum de todas. E nesse valor de pensão alimentícia abrange somente alimentos? Não, excelente pergunta. Esse também é um outro mito, né? A pensão alimentícia, ela abrange todos os custos. Então, com escola, plano de saúde, uniforme escolar, mercado, internet. Antes da gente ingressar com uma ação de alimentos, é necessário fazer um estudo muito aprofundado desses custos que envolve esse menor, né? Então, a gente, para chegar num valor final, a gente sempre faz uma lista detalhada de todo o custo que essa criança ou adolescente, né, gera mensalmente. Então, doutora, automaticamente nós sabemos que aí 3% da população tem algum tipo de deficiência, né, das crianças, o autismo e outras doenças genéticas. Então, automaticamente, esse artigo, né, de lei, ele vem para amparar também, porque Sim, são tantos tratamentos, são tantas... Exatamente. Isso também ampara nesses tipos de situações que a criança ela necessita de mais assistência ali dos pais, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, né, não generalizando, mas normalmente é a mãe que está sempre ali cuidando daquela criança, daquele adolescente. Então, muitas vezes, nessas situações em que a criança necessita desse tipo de assistência, a mãe deixa de trabalhar para ficar em casa cuidando da criança. Então, a gente tenta fazer com que o genitor ele arque mais com essas despesas, porque vamos imaginar aí que num divórcio, né, a genitora ela não trabalha. Como que ficaria essa situação com relação não só à situação dela, mas do menor mesmo, né, de repente ter uma situação ali, né, do genitor, da genitora, arcando com aquelas despesas mais do genitor e, de repente, não ter mais, né? Então, ela também ampara nesses tipos de situação. Complementando essa pergunta, isso também leva o amparo da Previdência, no caso do falecimento do provedor ali, da criança e da mãe, né, que cuida dessa criança, é reconhecido dentro do INSS a pensão para ela também, porque, afinal de contas, um dia
essa criança cresce, Uhum. né? Sim. A mãe envelhece e Sim. chega uma hora que, né, a equação não tem esse amparo. Sim, se, por exemplo, eles estão casados, né, e esse genitor ele vem a falecer, existe esse amparo pelo INSS, justamente para ajudar, ajudar mesmo, né, nessa Sim. situação aí de continuidade, porque realmente ninguém nunca está esperando uma situação dessa acontecer, né? De repente, Exatamente. acontece. Agora, doutora, vamos falar dos alimentos provisórios. O que são os alimentos provisórios? Bom, os alimentos provisórios, quando nós ingressamos com uma ação de alimentos, nós já pedimos um valor a ser estipulado, um valor provisório, de preferência que esse valor já seja o valor final mesmo dos alimentos que você vai pedir, né, a títulos de pensão alimentícia. Mas a gente já pede, por quê? A gente sabe que entre o ingresso da ação até uma decisão final, uma sentença, pode levar algum tempo. Então, a gente pensa mais em suprir essas necessidades, né, da criança, do adolescente, com os alimentos provisórios já estipulados até a decisão final que irá fixar realmente a pensão alimentícia. Agora, doutora, falando, né, em relação à separação do casal, o casal se separou de corpos. A mulher já tem, lá vamos nós nos casos, né? A Sim. mulher já tem determinada idade e ela não se encaixa mais no mercado de trabalho. Vamos colocar lá 55, 60, 65 anos. E o marido tem lá a aposentadoria, ele continua na ativa e Sim. tal. Só que são vários bens, tem todo um imbróglio familiar tal, e não querem separar. A mulher, ela pode pedir essa pensão provisória? Sim, pode. Não, seria alimentos provisórios. Alimentos ela pode provisórios. pedir, inclusive, a pensão alimentícia. E nessa ação de alimentos, ela pedir os alimentos provisórios enquanto ainda não é decidido nada, fixado nada, né? Então, sim, ela pode... Para que ela possa Já ir tocar a se sua mantendo. vida, Exatamente. independentemente se vai ou não vai haver separação, porque Sim. nós temos, né, esses embrólios familiares que às vezes precisam ser vistos, né? Sim. Em questão da separação, do divórcio, né? Hoje em dia, se um não quer, dois não fazem, realmente. Então, assim, se um quer o divórcio e o outro não quer, Vira. pode ter a briga judicial, o litígio judicial, porém haverá separação, porque ninguém mais hoje fica casado obrigatoriamente, como outra antigamente pessoa. deveria haver a separação de corpos durante um período de 2 anos. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, se você quer o divórcio, você consegue. Se tem uma ação, gente, não existe causa ganha, tá? Mas se tem uma ação que eu posso garantir para vocês que vocês vão ganhar, é a ação de divórcio. Porque se você não quiser ficar casado, você não irá Não ficar fica. casado. Isso. Tem um telespectador aqui perguntando sobre... a pergunta é a seguinte: quem está desempregado deve pagar pensão? Sim, inclusive, quando a pessoa entra com uma ação de alimentos, além de, por exemplo, o genitor ou o genitor está empregado naquele momento. Porém, a gente já precisa se precaver da situação dele não estar empregado. Ele deverá também pagar a pensão alimentícia. Então, isso pode ser estipulado, pode não, deverá ser estipulado, né, pelas partes, um valor em casos de desemprego. Então, por exemplo, hoje eu pago tanto porque eu estou empregado, mas e na situação de desemprego? Ok, vamos estipular esse valor caso você venha ficar desempregado. Então, sim. A guarda compartilhada, vamos falar um pouquinho dela, né? O que é a guarda compartilhada? Olha, a guarda compartilhada nada mais é do que as decisões a serem tomadas conjuntamente pelos pais com relação ao menor. Então, existem muitas dúvidas, né? Porque a guarda compartilhada dá a entender que é necessária a permanência física no menor na residência. Mas não, ela dispõe sobre as decisões a serem tomadas conjuntamente pelos pais. Então, ela pode ser aplicada para pais que residem em cidades diferentes.
diferentes, né? E no caso de semanas intercaladas, como é que funciona? Semanas intercaladas, isso aí a gente já poderia falar sobre a convivência dos pais, né? Essa convivência alternada, ela não está prevista em nosso ordenamento jurídico, porém nós já vemos aí várias situações fáticas, né, de que a criança fica uma semana na casa do genitor, uma semana na casa da genitora, ou fica metade da semana na casa de um, metade na semana na casa de outro. Então, seria basicamente isso, uma situação fática de convivência daquela família. E no caso, se os pais brigarem, como é que faz? Olha, hoje no Brasil, a guarda compartilhada, ela é a regra. Então, se não houver consenso entre os pais ali, ela será aplicada. A guarda compartilhada mesmo. Sim. É regrada, né? É regra. Regrado pelo juiz. É regra pela lei. Pela isso, lei. pela lei. Tem mais uma Mas assim, pergunta aqui, só rapidinho do telespectador aqui. Os avós podem ser obrigados a pagar pensão para os netos? Sim, podem pagar. Os avós podem prestar alimentos para os netos. Inclusive, os netos também podem ter que prestar alimentos para os avós. Sim. Ah, sim. Luciana? Sim, é interessante, né? Poucas pessoas sabem dessa informação que os idosos, os filhos os netos têm responsabilidade sobre a vida do idoso. Sim. Né? Então, passou de 70 anos, se eu não me engano, né, doutora? Você tem que, pelo Estatuto do Idoso, você responde pela saúde mental, física do idoso que você tem em casa. Né? Tem essa vertente. E, doutora, essa questão do compartilhado, vamos voltar. Na guarda compartilhada. Na guarda compartilhada. A guarda ela pode ser de comum acordo do pai e da mãe, ok? Se não houver esse acordo, o juiz coloca a regra? Ele coloca a regra, que é a guarda compartilhada. Sim. E no caso de separação, como é que ficam as visitas? Olha, excelente pergunta e só assim dando um ênfase aqui. Pais não visitam filhos, pais convivem. Então, o termo adequado que nós utilizamos seria a convivência, né? Convivência, justo, né, gente? Sim. Porque, hoje é dia de visita. Visita de quem? Quem é a visita? Visita não é visita, parente, né? amigo que vai na casa, né? Convivência é algo diário, frequente ali. Nesse tipo de questão, assim, o que eu vejo mais comum é a visita a cada 15 dias, a convivência a cada 15 dias do pai ou da mãe, né? Que também hoje em dia nós vemos que os homens aí eles estão assumindo as responsabilidades, né? As obrigações. Então, tanto do pai ou da mãe aí nessa convivência. E também pode ser uma convivência alternada, né? Da criança ficar uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro. Ou passar o final de semana. Ou passar todos os finais de semana. Isso também, gente, pode ser feito de comum acordo. Então, se você conseguir fazer um acordo assim amigável, melhor do que ir para o litígio, para a briga, aquela coisa de não aceitar. E isso reflete muito na criança. Ou no adolescente. Tem mais uma pergunta chegando aqui do telespectador aí. O não pagamento de pensão leva à perda do direito de visita? Não, esse é outro mito. Excelente pergunta. Isso não interfere na convivência do menor. Então, se não houver o pagamento, né? Tem que pagar, tá, gente? Por favor, paguem aí a pensão alimentícia, até para não ir preso aí, porque senão... Papai e mamãe, quando... você está sem dinheiro, o seu filho fica sem comer? Não fica. Não dá para desligar a criança no off ou on-off, ligar e desligar a criança. E agora eu quero ser mãe. Agora eu quero ser pai. Né? Não dá. Então tem que criar aí alguma forma de ter um recurso. E o percentual, às vezes, também é muito pouco, né? Que não tem nem como você criar uma criança com R$200, 300 ou 500, não dá. Hoje em dia também não tem Existe, condições. doutora, essa visão de que para ela eu não dou.
Existe essa confusão de pensão que vai para os filhos, mas o cara está Existe. achando que está caindo na conta da mulher. Que a mulher está e é usando. para ela. Sim, Tá isso é gastando muito no calçadão. comum, a gente vê muito aí, né, genitores, principalmente, né, pagando R$200 de pensão e dizendo que está bancando a mãe do filho, né, assim, Feio, um né? absurdo, né? Impressionante, né? Feio, né? Mas é muito comum, gente, é muito E ao comum. contrário, também existe a abusadora. Olha, Os existe luxos. também. Existe também a mães, né, que, por exemplo, não dinheiro de R$200, gente, porque R$200 é muito pouco, né? É. Não compra nem fralda, nem leite direito. Verdade. Mas, por exemplo, situações mais assim graves, digamos, de valores maiores, talvez, né? Mas eu sempre falo para o cliente, né? Se há essa desconfiança, há a possibilidade do genitor ou da genitora fazer o pagamento diretamente para os fornecedores. Por exemplo, pagar a escola, pagar o plano de saúde, inclusive a pessoa, né, que ficar responsável de fazer esse pagamento diretamente aos fornecedores, ela vai ser a responsável por isso. E há a possibilidade. Dessa forma, você consegue ver realmente para onde o dinheiro está sendo direcionado. Então, tudo pode ser feito, né? As partes elas têm essa liberdade de conversar e fazer um acordo, entrar num consenso para o bem-estar da criança, né? Muitos pais não entendem que a relação parental acaba, a conjugal acaba, mas a parental ela vai prevalecer para o resto da vida, né? Ou seja, se você tem um filho com fulano, com Beltrano, é para o resto da vida essa relação, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta chegando aqui. Quando acaba a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Excelente pergunta. Também é uma dúvida muito frequente, porque quando a criança adolescente, né, ela completa os 18 anos de idade, todo mundo pensa o seguinte: não vou pagar mais. Completou 18 anos, dá a entender que ela já consegue prover a vida dela, os alimentos, né? E na verdade não é isso, gente. Quando a criança, ela completa os 18 anos, se você for deixar de pagar os alimentos, primeiro que você terá que entrar com uma ação de exoneração de alimentos para cessar aquela obrigação. Porque se você não ingressar com a ação de exoneração de alimentos, você ainda pode sofrer incumprimento de sentença e ser preso se você deixar de pagar os alimentos. E os alimentos, eles podem ser pagos até a formação acadêmica, por exemplo, até os 24 anos, né? Porque, assim, com 18 anos, o adolescente ele não vai, de repente, completei 18 anos e agora eu consigo arcar com as minhas despesas porque eu sou maior de idade. Não. Então, esses alimentos eles podem aí se prolongar até os 24 anos de idade, até terminar uma faculdade. Ou se casar. Agora, isso que Sim, eu ia também. perguntar. No caso, se a mãe casar, o pai fica livre da pensão? Sim. Você está perguntando assim, se a pensão for para ex-cônjuge, sim. Se, por exemplo, houve um divórcio e ele estava prestando alimentos para ex-cônjuge, no momento em que ela se casa, essa obrigação ela cessa. Porém, se a mãe casa com outra pessoa, não. Isso não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ele deverá arcar com esses alimentos, porque os alimentos são para o filho menor. E crianças com pais diferentes recebem também a mesma pensão? No caso de criança com pais diferentes? Cada pai uma ação, né? Sim, uma ação diferente. Sim, exatamente. A não ser porque tem agora também a adoção, né? Assim, tira o nome do paternidade socioafetiva? pai. Não, tira do nome do pai genético e transfere para o pai que assume sustentar aquela criança. Existe também esse caso, né, doutora? Olha, hoje tem a paternidade socioafetiva. É isso. Então, assim, por exemplo, existe lá o genitor, né, o pai ou a mãe biológica, e ele arca com essa pensão alimentícia. Digamos que, no decorrer do tempo, essa criança ela
ela conviva com um padrasto ou uma madrasta e seja criado esse vínculo e também reconhecido judicialmente esse vínculo socioafetivo, mas futuramente eles venham se separar. Pode essas duas pessoas prestar os alimentos, porque né, são obrigações, são pais. Inclusive, na certidão de nascimento, pode constar o nome dos dois pais ou das duas mães. Está chegando uma pergunta aqui. Uau. Olha, a mãe também paga a pensão alimentícia? Sim, com certeza. Que é o que eu falei. Hoje em dia, eu acho que os homens estão acordando para a vida, né? E assumindo as suas responsabilidades e obrigações. Então, eu já consigo ver aí, já tive uns 2 casos em que o pai tinha a residência habitual da criança era com o pai e a mãe fazia a convivência a cada 15 dias e ela prestava os alimentos para essa criança. Então, sim, há possibilidade. Porque, às vezes, claro, a disponibilidade da mãe também é difícil, né? Sim. Pode acontecer. Sim. Acho que não, válido, e a responsabilidade, né? ela tem que ser dividida, né? É válido. Que tem que ser entre o pai e a mãe mesmo, ou mãe, pai, enfim, entre os pais mesmo. Gente, a criança, para uma criança crescer saudável, né, ela tem que ter estrutura familiar de ambos os lados, tanto do pai quanto da mãe. Ah, mas o pai morreu, tem a família, né? Ah, mas não existe uma das figuras, vai ser um pouco mais difícil, mas eu estou puxando essa situação para dizer que, gente, vamos preparar as famílias, né? Porque, sim, doutora, não é fácil, né? Quando a pessoa chega ali diante da advocacia, é um emaranhado de dores, de situações, sim, e aquela desejo do senso de justiça, né? Que nem sempre é alcançado, né, doutora? Nem sempre é suprido, sim. Na maioria das vezes ali, a gente faz os alimentos, a guarda e a convivência do divórcio, né? A pessoa acabou se divorciando, se separando, então, né, muitas vezes ali está naquela questão de muito emocional, né? Quer atingir o outro, não consegue raciocinar muito bem. Mas a gente sempre tem que levar essa situação com muita responsabilidade, né, e conversa, né, gente? Eu costumo dizer que conversa a gente consegue resolver tudo. Mais uma pergunta aqui. E se o pai não tiver salário fixo, como fica? Olha, acontece muitos casos de vendedores, né? Não tem ali os autônomos, empresários, né? Um valor fixo. Eu costumo colocar ali, né? A gente pode fazer um acordo que fique melhor para atender as necessidades do menor. Então, a gente faz o estudo de caso do custo mensal que aquela criança ou adolescente gera por mês e tenta ali fazer com que a outra parte, o genitor ou a genitora que vá prestar esses alimentos, que ele consiga arcar com aquele valor todo mês. Entendeu? Não pode ser algo assim, esse mês eu dou isso, esse mês eu dou aquilo. Não, a gente pode já fazer isso de comum acordo para a pessoa também se planejar quanto a essa prestação, né? Mais uma aqui sobre revisão de pensão. É possível solicitar a revisão de pensão alimentícia? Sim, é possível entrar com uma ação revisional de alimentos, tanto para majorar esses alimentos, quanto para diminuir os alimentos, porque é o que você falou, né? Às vezes a pessoa ela está numa situação fática de emprego estável e de repente não estar mais. Então ela pode entrar com uma revisional para falar, olha, agora eu não tenho mais condições de arcar com esses valores, né? E também, obviamente, né, provar todas essas alegações aí para conseguir uma diminuição nessa prestação, caso seja essa a situação. É uma outra aqui meio que interessante. Como fica a situação do filho adotivo após a separação? O filho adotivo também tem direito a... Claro, com certeza. A partir do momento que foi adotado, é filho igual. Filho igual, não tem essa, gente. Adotou, fez adoção ali, é filho igual, tanto para questões sucessórias quanto nessa questão de prestação de alimentos. Maravilha, Simbora, tá aí. Maravilha, obrigado a todos que participaram, hein? Vamos para o intervalo, tem mais perguntas, doutora. Sim. Pode estar conosco mais um bloco, doutora? Claro. Opa, então simbora. Fica antenado conosco, voltamos já, doutora Brunaída,
nesta sexta-feira especial aqui de Semana das Mulheres. Daqui a pouquinho voltamos, até já. Então voltamos com o BMC Notícias pela BMC Channel ao vivo, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também pelo Bem de São José. Ative o sininho, se inscreva no canal do YouTube, Facebook, mande um direct pra gente, participe, viu, gente? Estamos aqui com a doutora Bruna Ida falando de pensão alimentícia. De volta, doutora. De volta estamos. Muitas perguntas chegando, hein? Foi o tempinho só da aguinha, de uma aguinha só, né? No caso tem uma pergunta chegando aqui. Dê entrada no pedido de pensão. Em quanto tempo sai a decisão? Olha, gente, isso a gente não consegue aí dar um tempo estimado de quando sairá uma decisão, né? Porque um processo envolve muitas provas, então realmente não tem como estipular aí quando sairá essa sentença, essa decisão final. Porém, já voltando nessa questão dos alimentos provisórios, é nesse caso que a gente já pede, né, os alimentos provisórios, justamente porque o juiz, um dos primeiros atos que ele faz no processo é justamente deferir esses alimentos provisórios para que essa criança ela não tenha aí um prejuízo maior até o final do processo. Tá respondida. Tem mais uma pergunta chegando aqui. É possível pedir pensão alimentícia retroativa? Retroativa, olha só, 3 anos prescreve essa solicitação de alimentos, né, gente? Mas é possível sim, tá? Pedir, inclusive se há um acordo homologado em juízo dessa prestação de alimentos, é possível entrar com o cumprimento de sentença e cobrar esses alimentos que não foram prestados, que aí pode ser feito tanto solicitando a prisão civil do genitor ou da genitora, quanto a expropriação de bens. Mais uma pergunta chegando aqui. Obrigado a você que está participando com a gente no BMC. Com quantas parcelas atrasadas de pensão pode ser decretada a prisão? Olha, na lei está com 3 parcelas, já pode ser feito o ingresso aí do cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil. Luciana, alguma pergunta aí? Sim, em relação, nós estávamos conversando aqui com a doutora, porque o universo familiar ele é muito amplo. As relações familiares o tempo todo elas são constantes, né? Elas mudam o tempo todo. A criança pode estar na guarda do pai, ela pode estar na guarda da mãe, ela pode estar na guarda compartilhada, né? Eu quero que a doutora explique aqui para a gente em relação à prestação de contas, né? Pode haver por parte de de quem está fornecendo, né, a provisão de alimentos para quem está administrando os alimentos, a prestação de contas? Pode haver isso, doutora? Sim, pode haver a prestação de contas. Tanto o genitor quanto a genitora que prestar esses alimentos, né, eles podem solicitar aí a prestação de contas para ver aonde esse dinheiro está sendo direcionado, né? Isso normalmente acontece quando o valor de pensão alimentícia ele já é um pouco maior do que o que a gente está acostumado a ver por aí. Não é só a referência de pai e mãe. Por exemplo, uma criança que fica órfã, né, de pai e de mãe, ele vai para alguém da família cuidar, né? E alguém pode ou deverá ajudar na provisão dessa criança. Então, cabe são casos, crianças que são filhos, né, de artistas, de empresários, são várias situações. Sim. Esses tempos agora, alguém faleceu e tem... aquela jornalista, ela faleceu e tem 2 menores. Né? Então, sempre cabe a responsabilidade de quem está administrando, inclusive bens, né? Sim, exatamente. A prestação de contas. Sim. Até porque as filhas dela, né, a Glória, né? Da Glória Maria, são menores, né? Exato. A herança será dividida entre as 2 menores, mas aí existe uma pessoa que vai administrar justamente, né, até elas completarem aí a maioridade. Então, sim, cabe a prestação de serviço. Mais uma pergunta chegando aqui. Quais os documentos necessários para pedir a pensão alimentícia? Olha, certidão de nascimento, né, os documentos aí
RG, CPF, também documentos probatórios são extremamente importantes, né, desses custos mensais que a criança tem todo mês, porque não adianta a gente colocar lá que ela quer receber esse valor de pensão alimentícia, mas não tem nenhum embasamento, nenhuma prova ali, nenhum comprovante, né? Por exemplo, comprovante da escola, comprovante do plano de saúde. Então, é necessário sempre essas provas e esses documentos As básicos. terapias que se faz com as Sim, na crianças. situação das crianças que necessitam de mais assistência. Então, tudo isso é necessário para comprovar ali na... Doutora, o governo, né, o sistema de governo hoje, porque na internet foi renovado, né, muitas facilidades, essa junção de dados que há aí entre imposto de renda, empresarial ou não, ele contribui para que efetivamente a justiça faça justiça mesmo, porque né, às vezes o imposto de renda do cara é altíssimo, né, a empresa lucra muito e o cara tira lá uma rendazinha só para dizer, para não ter que pagar, não ser justo, né, ali no pagamento da pensão. Há a possibilidade de fazer essa investigação, o juiz faz o levantamento desses dados todos, é sensível a essas questões? Sim, há a possibilidade de fazer essa investigação, né, tanto no imposto de renda, quanto também numa situação mais comum ainda da pessoa, muitas vezes, não saber onde o genitor ou a genitora está empregado. Então, a gente faz... pede um ofício para o INSS justamente para saber localizar onde esse genitor ou genitora que irá prestar os alimentos está ali, né, empregado, para a gente conseguir, depois, após aí uma decisão, né, judicial, ter esse valor de pensão alimentícia descontado, por exemplo, na folha de pagamento da pessoa. Lembrando, gente, que tudo isso tem que ser pedido para o juiz. O seu advogado tem que fazer os pedidos. O juiz não vai, né, de boa vontade fazer. Isso. Não, tem que ser ali. Exatamente. Pedido. O advogado ou advogada, né, qualificada, ela vai ali traçar uma estratégia melhor para conseguir alcançar os objetivos. Está chegando uma pergunta que vou aproveitar, deixa aí. Quanto custa entrar com o processo de pensão alimentícia? Aqui, completando, ela pergunta aqui, quanto custa um advogado? Olha, o advogado, né, pelo Código de Ética, aí, ele não é autorizado aí a falar sobre esses valores, né? Inclusive fazer propaganda sobre si, panfletagem. Então, cada advogado tem aí os seus honorários, né? Então, você vai procurar de acordo aí com a sua condição financeira, inclusive, né, se as pessoas que não possuem condições de arcar com os honorários advocatícios, pode procurar a Defensoria Pública, né? Hoje em dia tem aí o Estado, ele oferece aí essa possibilidade, se a pessoa não possui essas condições, mas cada advogado tem aí a sua cobrança, os seus honorários advocatícios. Tá aí, tá respondida a pergunta. Agora vamos descontrair um pouquinho, né? Esse momento. Vamos lá, Alisson, vamos saber mais um pouco da doutora Brunaída. Vamos lá? Ela... Tá aí, doutora Brunaída no helicóptero, sobrevoando... Campinas, isso aí, né? São Paulo. São Paulo? Ah. Se a doutora não fosse advogada, né, tão competente que seria? Ou dá para conciliar os dois? Com certeza. Olha, hoje a advocacia ela está demandando mais tempo, né, mas eu amo aviação, sou piloto comercial de helicóptero e instrutora de voo de helicóptero, amo muito aviação, com certeza exerceria, né, apesar de ser ainda aí um campo mais para os homens, né, porque a gente vê muitos homens, né, praticamente quase nenhuma mulher. Lá no campo de MASH, pelo que eu saiba, assim, tem só uma que exerce lá, né, em uma das empresas. Mas, sim, com certeza, se eu pudesse conciliar as duas profissões, exerceria as duas profissões. Agora, vem cá entre nós, eu e você, ouvinte, telespectador.
essa pessoa disse que estava com friozinho na barriga quando sentou aqui. Ah, não, né? Ela né? estava Pilota de com a mão esquerda aqui, ó. helicóptero. Né? Eu, por exemplo, eu teria uma síncope, né? Ao sentar ali para pilotar. Eu fiz um voo panorâmico em Caraguá. Isso faz tempo, na época do Mega Cycle, lembra? Sim. Do antigo Mega Cycle, na Avenida da Praia. Hoje tem o Pardim, família Pardim, fazendo então, nessa época eu voos. fiz a parte de baixo era toda transparente, né? Então, mas que frio na barriga. Com emoção ou sem emoção? Com emoção, foi com emoção. Então, doutora Bruna... Ele já sai assim, ó, em cima do mar, vai indo, aí ele sobe lá no Morro de Santo Antônio, dá aquela volta e depois fica em queda livre, vem descendo por cima da Avenida da Praia. Olha, vou te falar, viu? Ai, meu Deus, deve ser bom. Ah, pô. Romper, desafio, né? Desafio. Ressuscita, né? O problema não é esse, o problema é que eu tava lá pela uma rádio fazendo o flash dali da Avenida da Praia, do evento do Mega. Imagina como não saiu, né? Socorro! não é fácil, não. Então, doutora, esse seu argumento que tá com frio na barriga pra gente não conta, tá bom? Tá certo? E aqui nós agradecemos, né, a sua presença. Eu que agradeço. Importante a participação, né? E nós queremos que a doutora aceite esse desafio de estar aqui com a gente sempre. E sem frio na barriga, doutora. Com certeza. Com o tempo, quem sabe, né? Com certeza. Vamos colocar mais um pouquinho do vídeo? Olha que delícia. Tá aí, a doutora falou um assunto bem importante, né? São poucas as mulheres na aviação comercial, né? Sim. Eu acho que nos aeromoça tem mais. Tem sim. mais. Mas na pilotagem comercial ali, principalmente helicóptero, são poucas, né? É mais difícil. Inclusive, todas as vezes, né, quando eu vou renovar aí meu certificado médico aeronáutico, CMA, normalmente o médico já coloca assim, aeromoça, né? Porque tem as classes lá. Não, é piloto comercial de helicóptero. Aí não, instrutora de voo. Então, o médico até olha assim, oi, como assim? Porque não é muito comum, né? É o que nós conversamos ontem aqui com o pessoal do Sindicato da Construção Civil. A tecnologia trouxe a oportunidade da mulher avançar também nos desafios, porque algumas ações que seriam de força, né, através da tecnologia, através da mente, da intuição da mulher, às vezes desenvolver muito melhor do que os homens, né? Com certeza. Vamos combinar, né, doutora? São mais delicadas, né? Exato. Olha lá. Volta, Alisson Castro. Olha como é delicado, olha lá. Ó. Olha lá. Tranquila, aí, ó. O que basicamente tem que ter ali de atenção? O que é? Tudo. Tudo. Um piloto, ele se planeja muitas horas antes ali de sair em voo, né? Então, é necessário um planejamento do voo, das condições meteorológicas, a todo instante, quando você está pilotando, como é um voo visual, você tem que manter uma atenção muito grande. Então, é atenção fora da cabine, atenção dentro nos instrumentos também, para ver se não, a rota, para ver se você não acendeu alguma luzinha ali. Então, é atenção a todo instante. Muita responsabilidade também. Eu vi na internet um rapaz que ele faz até vídeos, né? É um piloto também, ele grava, ele saindo de São José e indo até Aparecida. Aí, em cada cidade, ele dá um prefixo, ele fala que está passando por cima e avisa. Sim, são os pontos de notificação compulsórios. Eu achei interessante isso. Porque você precisa, que é o que eu falei, né? Antes de você sair para o voo, você se planeja. Então, você tem os pontos ali em que você precisa notificar as outras pessoas que também estão voando, que você está ali, da onde você está vindo, para onde você está indo, a altitude que você está mantendo. Então, tudo isso é muito importante comunicar, né? Manter essa comunicação. Agora, o helicóptero, ele treme bem, né? Ele tem uma trepidação forte aí, né? Em comparação ao avião, né? Que tem mais estável, mais confortável. O helicóptero tem uma trepidação. Doutora, e também uma curiosidade minha, a questão da saúde da pessoa, né? É rigoroso o critério da análise médica? Sim, nós passamos por uma análise com
praticamente todos os médicos, neurologista, cardiologista, oftalmologista, dentista. Então, assim, existem clínicas, né, especializadas nesse tipo de atendimento para comissários e aviadores aí, pilotos, né? Inclusive, eu sempre vou em uma clínica que fica em Campinas, porque aqui em São José dos Campos ainda não tem uma clínica que você vai e que você consiga esse atendimento com todos os médicos, né? Multidisciplinar. Porque se você for fazer, você tem que fazer com um, fazer com outro, agendar em dias diferentes. Lá não, quando você vai nessa clínica especializada, você já tem esse atendimento feito já em um dia, meio período, no caso. Maravilha, hein? Vamos mandar um abraço aqui para a dona Joana Dark, que está aqui no bairro do Vista Verde, um beijo no seu coração. O Lelau, que está lá em Caraguatatuba, gabinete do vereador Baduca, toda a equipe nos ouvindo, um beijo no coração de vocês. Patrícia Paradiso, Rádio Antena 8, também desliga o microfone às 10 horas da manhã, e liga lá, acessa lá a BMC através do Facebook, através do YouTube, e antenado conosco aqui nos assistindo. E tantas outras pessoas. Fábio Ferreira também. Fábio Ferreira. Quero mandar um beijo no coração, um abraço bem apertado. Doutor Rodrigo Gonzalez, Cabreira Gonzalez. Doutor Rodrigo Cabreira Gonzalez. Eu gostaria também de mandar um abraço, um beijo enorme para ele. Cabreira, doutor Cabreira, acabo esquecendo a ordem. Doutor Cláudio também. Doutor Cláudio também. São ícones do direito, né, das ciências jurídicas aqui. São José dos Campos, São Paulo também, né? Sim. Área tributária, petróleo e gás, gente, esse povo, né? Peso, né? Um beijo no coração e muito obrigada sempre pelo carinho, né? Em que somos recebidas lá. Também a doutora, né? Sim. Juntamente com a doutora. Doutora, Bruna. agora falando, prefere o quê? Ser advogada ou piloto? Pergunta difícil, mas a advocacia, inclusive, foi o doutor Rodrigo Cabreira Gonzalez, que aí me impulsionou muito. Foi um grande mentor, apadrinhou, foi um grande mentor na minha vida e me fez apaixonar pela advocacia, por advogar, né? A advocacia é uma grande responsabilidade. A pessoa, ela chega ali no seu escritório com um problema e ela dá esse problema para você, e você pega esse problema e você tem que tentar solucionar ali da melhor forma possível. Então, eu me apaixonei muito por advogar, essa coisa assim dinâmica, né, adrenalina ali do processo. A gente nunca, obviamente tem situações que a gente sabe mais ou menos como que vai conduzir ali no decorrer do processo, mas nunca ao certo o que realmente irá acontecer. Então, eu amo muito advogar, a advocacia. Mas a aviação é a minha paixão. Eu amo voar. Bom, como uma libriana raiz aí, né? Todo mundo fala que libriano é meio indeciso, né? Mas eu amo essas duas profissões. Mas eu escolhi a advocacia. Eu escolhi a advocacia. Maravilha, né? O senso de justiça, doutora? Sim, também, né? Apesar de algumas vezes a gente não conseguir fazer justiça, né? Não por situação, não pelo advogado ou advogada, mas por situações adversas, externas, né? Não é uma coisa que depende do advogado, né? Muitas vezes o cliente ele chega lá e ele acha que o advogado ele vai fazer milagre, vai solucionar o problema dele, vai ser o que ele quer. Não, a gente não faz milagre, a gente atua dentro da lei, com honestidade, responsabilidade. Então, é isso. Vamos mandar um abraço aqui também para o vereador, o Milton Vieira Júnior. Milton Vieira Júnior está me devendo uma presença aqui nessa bancada, viu, vereador? Um grande abraço a ele, ao pai dele, o deputado federal Milton Vieira, que nos agraciou aí no primeiro dia, né, na primeira edição deste programa, com uma saudação, uma bênção, né? Um grande abraço a todos vocês. E a doutora tem vontade de pilotar avião ou só helicóptero mesmo, hein? Tenho sim. É que assim, o custo de investimento para fazer o curso de helicóptero e de avião é muito alto. Então, mas eu tenho sim muita vontade de pilotar, fazer um curso aí de avião, só um piloto privado mesmo, por diversão, assim, né? Uma coisa mais família mesmo. Tenho vontade. Agora, conta pra gente.
Quem é a doutora Brunaída? De onde ela vem? Quem é a família? Quais foram os desafios? A gente já entendeu que ela é uma mulher que aceita desafios, né? Aceito. Mas E morou no litoral, assim como nós, né? Morei 4 anos em Caraguatatuba. Inclusive, um beijo. Tenho muitas amigas lá pro pessoal de Caraguatatuba. Gosto muito das pessoas lá. Olha, o Neto, a radialista, também está nos ouvindo. O Barbosa, o Paulo Barcelos, o Luiz Felipe Lobato, a doutora Milka Godoy, antenado conosco. O Jamiel Xavier, beijo, meu querido Jamiel, da Igreja Assembleia de Deus, lá da Zona Sul de Caraguatatuba. O Pedro César Vidal, também o JP, Loja de Armas, em Caraguatatuba. Um abraço para todos vocês. Olha, semana que vem também nós temos também agora, né, o doutor Eduardo Stanelles, meu querido amigo coronel Stanelles. Vamos falar, ele que já passou pela carreira militar como comandante, né, fechou com chave de ouro aqui como coronel, comandante da PM, né, do batalhão aqui da região do Vale do Paraíba Litoral Norte, mas durante muitos anos da sua vida ele foi comandante do bombeiro também, ele que abriu a companhia de bombeiro lá no Litoral Sim. Norte. Nós vamos falar justamente isso, dos riscos relacionados aí a essas chuvas fortes e o que acarreta, e alertar a população em relação a rachadura, a vazamentos, né, a infiltragem, a drenagem dentro dos quintais. Tudo isso nós vamos estar falando com o coronel Stanelles, meu querido amigo, na quarta-feira, semana que vem, dia 15, estará aqui conosco. Intervalo? Não. De novo? Mas a gente nem conversamos direito. Então vamos embora. Tá dando ibope aí, tá dando ibope. Continua, fica no ar. O diretor tá falando aqui no ponto eletrônico. 11h30, voltamos daqui a pouquinho. Tipo de internet que você quer para sua casa? A Desktop é internet 100% fibra ótica. Garante altas velocidades com a melhor tecnologia de Wi-Fi do mundo. É a máxima performance e a melhor experiência de conexão para você, com redução de 40% no lag. Tudo isso com a excelência do atendimento local, ainda mais ágil e eficiente. Desktop, a internet que mais cresce no estado de São Paulo. E 32 de volta com a doutora Brunaída.
O Ibope tá lá em cima, hein? Olha. Exatamente. Estávamos rindo aqui porque o Alisson achou que eu não tinha uma carta na manga para colocar nessa E sexta-feira. olha, já tem perguntas aqui. Como que faço para ser piloto também? Olha aí, ó. O pessoal tá se interessando aqui, hein? Sim. Tá vendo? O meu sonho é pilotar. E é natural, nós estamos na cidade, né? Escola tem. Aqui em São José tem uma Escola. escola, mas acho que não de helicóptero, né? Não de helicóptero. Aqui prevalece mais aí o pessoal da asa fixa, né? Sim. Do avião. Tem um aeroclube que, Sim, que é possível fazer as aulas aí de piloto, né? Tem as fases e provas também que a gente tem que fazer. Bom, e agora a doutora vai falar um pouquinho dela, né, Luciana? Exatamente. Ela, já percebemos que ela aceita desafios, né? Mas ela é uma mulher de propósito. Todo mundo está vendo aqui, né? Que o propósito dela é o direito, a justiça, e, enfim, corre atrás dos propósitos. Mas isso, quando que ela foi tocada, né? Dizendo, não, eu vou seguir esse caminho porque eu sei que isso vai me trazer, né? Me trazer próximo de Deus, né? Sim, é o propósito de vida de cada um. Quando né? a gente se alinha aos nossos propósitos, a gente entende o que veio fazer nessa terra, né, doutora? Sim, exatamente. Bom, meu nome é Brunida, sou advogada, atuo na área do direito civil, tenho 29 anos, sou gaúcha. Uau! Gaúcha, tchê. Nasci em Esteio, no Rio Grande do Sul. Eu vim para São José quando eu tinha 9 anos de idade, eu era uma criança, por isso não tenho mais o sotaque gaúcho. Perdi, né, com o decorrer dos anos. Mas eu vim aí criança com os meus pais, o serviço do meu pai aqui, ele é caminhoneiro, então minha mãe optou por morar aqui para ficar mais próximo, né? Porque a profissão do meu pai distanciava um pouco a família, né? Então nós nos mudamos para cá. Gosto muito da cidade de São José dos Campos. O direito, sempre tive vontade de fazer o direito, mas ainda não tinha aquele objetivo de vou fazer o direito para advogar. Né? Eu pensava, às vezes, em talvez prestar um concurso público, ou o direito ele também agrega muito conhecimento em várias áreas. Não tinha ainda uma certeza. Então, como eu falei, o Dr. Rodrigo Cabreira Gonzalez foi uma pessoa muito importante aí na minha vida, que me deu bastante direcionamento, né? Aí, quando eu fiz o estágio no escritório de advocacia dele, e despertou esse amor realmente pelo direito, né? Pela advocacia. É basicamente isso. Caraguatatuba. Já morei em Qual é a parte da sua história em Caraguatatuba? Escuta. Sistema antigo. Aí, ó. Olha o vaneirão, ó. Bem gaúcho mesmo. Um abraço para toda a comunidade do CTG. CTG em São José, nossos maravilhoso, queridos, hein? aqueles bailões. E Caraguatatuba também, né? Tem gaúcho para lá de metro. Um beijo no coração de todos eles. E também, olha, gente, toda a classe trabalhadora dos caminhoneiros, né? Sim. A Bruna deve Que é muito saber, importante, né? Sim, tenho muito orgulho de ser filha de caminhoneiro, a parte da família do meu pai, meu avô, meus tios, meus primos, inclusive um beijo para todos eles. São do Rio Grande do Sul, eles moram lá, né, vivem lá. Só os meus pais que vieram para cá, mas eu tenho muito orgulho deles, dessa profissão aí. Então, um beijo para você que está aí na boleia do caminhão, né? É difícil. Levando aí na boleia. E hoje a tem economia muitas do país, mulheres né? também, né? Sim. Dirigindo caminhão. Tem muitas. No começo, Ônibus, caminhão. sim, no muitas. começo desse ano eu fui, né, para Rio Grande do Sul, e aí na volta, que eu voltei de carro, eu parei num posto e tinha uma caminhoneira, inclusive ela é bem famosinha no TikTok, a Sheila. O caminhão dela inteiro rosa, eu achei sensacional. Filha de Que caminhoneiro legal. também, muito legal. Ver as mulheres aí dominando realmente, né? Agora, a pergunta que está aprontando. A doutora dirige caminhão? Não. Piloto helicóptero, mas caminhão não. E sobre Caraguatatuba, qual foi a sua história lá? Olha, Caraguatatuba, eu morei lá com os meus pais por um período, quando eu era no início da minha adolescência, né? Mas era novinha. É. A novinha.
E já tenho um filhinho de 10 anos. 29 anos. Beleza. 29 anos. E morei lá nessa fase, mas por conta de uma doença aí que minha mãe teve, ela teve um aneurisma cerebral, nós acabamos voltando para São José dos Campos, porque a assistência na questão de saúde era Sim. melhor aqui, então nós retornamos para cá. Mas morei lá, fiz amizades, inclusive tenho amizades até hoje, né, de infância lá, o pessoal adora muito. Gosto muito. Muito bom. Caraguá, beijo no seu coração. Morro de saudade desse povo tão querido, né? Sim. Lugar de amizade, lugar de... Muita gente, né? De entretenimento. Sim. O ritmo da vida das pessoas lá é bom demais, gente. Aquele ar maravilhoso. Quero mandar um beijo no coração da Mariene Silva, do Pandeló, que faz toda a assessoria de imprensa ali para a deputada Letícia Aguiar. Também o vereador Marcão, encontrei com ele no programa Prefeitura Perto de Você. Disse que estou ligado, estou antenado, toda a minha equipe. Olha, vereador, semana que vem nós vamos começar a trazer a comunidade aqui, hein? Vamos atender. Coloca mesmo esse povo para trabalhar, hein, vereador? Um abraço também para o Wagner Balieiro, ex-vereador, mas é sempre muito presente, né, na vida pública da cidade. Também o Elias, diretor, presidente do Sindicato dos Condutores aqui do Vale do Paraíba todo. Um grande abraço para você, um grande abraço para o Ripa, para todos vocês. Eu soube ontem que o Luiz Carlos, do presidente da CUT, aqui da nossa região, está aí um pouco afastado por questões de saúde. Que Deus abençoe, cuide aí, coloque um anjinho para cuidar de você, viu, amigo? Um grande beijo. E também o doutor Roniel Sueiro Faria, todos os dias antenados conosco. Obrigada pela sua audiência. E também é nosso convidado. Ele que é ortopedista, né? De muita valia seria o senhor aqui na bancada falando a respeito da medicina, né, da ortopedia para os nossos ouvintes. Viu, doutor? O senhor está convidado a estar aqui conosco nessa semana que vem. Né? Vamos alinhar aí uma agenda. 11h39, agora o papo está bom com a doutora, mas ela tem um compromisso, né? Sim. A doutora agora vai buscar o Vini. Vou, Vini. Quem é o Vini? 10 aninhos, o Vini? O Vini é o meu filho, tem 10 anos, é uma criança sensacional, né? Sou suspeita a falar, mas... É a menina dos meus olhos, que os olhos dela até brilhou agora. É meu filho muito lindo, muito amado, uma criança muito calma. Então eu vou buscá-lo agora, né? Horário de saída da escola. Ele estuda no período da manhã. Muito obrigada pelo convite, pela manhã, gente. Muito obrigada mesmo. Parabéns e muito sucesso para vocês. Tomo posse. E aguardamos, né, para uma nova entrevista. Viu? Claro, Exatamente. com certeza. Doutora não vai escapar mais, não. Um abraço, gente. Obrigado, um abraço, viu? doutora. Obrigada, viu? Vamos a um intervalo rapidinho. Intervalo e daqui a pouquinho notícias, né? Voltamos aí com os dados do CAGED, tem também uma notícia do banhado. Daqui a pouquinho, no nosso BMC Notícias pela BMC Channel, ative o sininho, se inscreva no canal do YouTube, no Facebook e também um abraço aí para o pessoal do Pelo Bem de São José. Até já.